chamar o próximo palestrante, é o Wagner Iamuto. Por favor. O Wagner é fundador do Matraquinha, um aplicativo de comunicação alternativa que ajuda pessoas autistas a expressarem emoções, desejos e necessidades. Inspirado por seu filho Gabriel, Wagner transformou uma vivência pessoal em propósito de vida. É pós-graduado em educação inclusiva, com ênfase em tecnologias assistivas, e tem como missão conectar pessoas por meio da comunicação assistiva. O Matraquinha já foi destaque na Shark Tank Brasil, vencedor do prêmio, tá, gente? De inovação do Hospital Sabará. Então, com vocês agora, o assunto ele vai falar sobre técnicas assistivas. Bom dia. Bom dia. Quem aqui é pai e mãe de crianças autistas com alguma deficiência? Deu para entender o bom dia. Vamos tentar mais uma vez, né? Vamos fingir que está tudo bem. Vamos pegar esse gás todo, então vamos lá. Bom dia. Bom dia. Opa, bom dia. Então, quando vocês se imaginaram pais ou mães pela primeira vez, como que vocês imaginaram o filho de vocês? No meu caso, a adoção permitiu que eu escolhesse o meu filho. E eu escolhesse decidindo o perfil dele. Eu pude escolher a idade do meu filho, eu pude escolher o gênero do meu filho. Eu também tenho a possibilidade de escolher se eu aceitaria uma criança com alguma doença ou deficiência. E nesse caso, meu esposo e eu, a gente casou muito jovem, e naquele momento a gente entendeu que não teria condições de criar uma criança com alguma deficiência. Mas apesar de ter feito todas essas escolhas, nada nos preparou para o diagnóstico de autismo. É um diagnóstico bem difícil de ter recebido. E para vocês entenderem um pouco mais da nossa história, então em 1998, meu esposo e eu nos conhecemos pela internet. Mas uma ocasião, a internet, que a gente não se via por foto. Não tinha como a gente se via por foto, a webcam era um negócio muito caro, muito difícil, muito inacessível. Ela foi na casa de um primo dela, numa festa de aniversário que teve, e ali conversando, entrou na sala de bate-papo. O que é essa sala de bate-papo? Entrou nessa sala porque queria conhecer. Eu estava numa outra sala de bate-papo, nós somos da cidade de São Paulo. E em determinado momento a gente trocou o telefone e passamos a conversar por telefone. Então foram quase 20 dias conversando por telefone. Isso em 1998, a gente ainda usava o telefone para falar. E naquele momento ali a gente chegou e falou, tá bom, a gente já conversou, agora vamos se conhecer, mas a gente foi se conhecer sem nunca ter se visto. Felizmente deu tudo certo, a gente começou a namorar, a gente noivou, em 2002 a gente casou. Então a gente sempre teve muito sonho de ser pai, de ser mãe. Aquela pergunta que eu fiz no começo, a gente realmente ficava imaginando como seriam nossos filhos. Mas durante esse processo a gente descobriu que não poderíamos gerar um filho da maneira biológica. E foi nesse momento que a gente procurou parar para entender o que estava acontecendo. Dois jovens de 20 e poucos anos, é difícil compreender que você não pode gerar um filho biologicamente. Que tem algo nesse sentido. A gente passa ali por alguns estágios de raiva, de muito medo, de muita angústia. Mas a gente passou por todo um processo. E alguns anos depois a gente entendeu que para ser pai ou mãe, o caminho da adoção também seria uma possibilidade. Foi aí que a gente entrou no processo de adoção. O nosso filho demorou 4 anos para nascer para a gente. O processo burocrático até a chegada dele. Então, naquele meio tempo, a
as nossas expectativas, como a doutora disse, o alinhamento de expectativa, a gente gerou uma expectativa muito grande. E o filho já tinha ido para lá e voltado umas 4 vezes. Esse Elon Musk, essa turma toda aí da NASA, não era nada perto do meu filho diante da expectativa que a gente teve para a chegada dele. E, enfim, o desenvolvimento dele estava de acordo com o esperado. Ele nasceu para nós aos 10 meses de vida. Então ele estava engatinhando no tempo que era previsto para ele começou a andar no tempo que era previsto para ele, mas algo foi chamando a atenção e a gente falou, mas ele não está falando, ele não tem a comunicação, ele apontava para as coisas, a gente chorava muito, assim, ficava mais irritado e viramos menino de ponta cabeça, ou de cabeça para baixo, né? Levamos ele tudo quanto é especialista. Ele fez exames que eu nem sabia que existia. E depois de um bom tempo, para quem hoje vive o autismo, sabe que ele não vai aparecer no exame de sangue, não vai aparecer no exame de imagem, não vai aparecer em nada disso. A gente, então vamos matricular ele numa escola, porque talvez ele desenvolva melhor. Porque na minha cabeça, como pai, falei, lá no abrigo faltou muito estímulo, porque eram dezenas de crianças no abrigo, para poucas profissionais, e de repente faltou isso para ele, e ele vai estar na escolinha aos 2 anos e meio. Ele foi para a escola, a psicomotricista fez uma entrevista com a gente, perguntou por que ele estava iniciando na escola, a gente demonstrou essa preocupação da fala, mas o resto ele brincava, ele fazia tudo que era esperado para uma criança. Aí depois de um mês ela chamou a gente de volta, ela fez um relatório e sugeriu que a gente procurasse um neuropediatra. Nesse relatório, ela descreveu meu filho, até em nada demais, porque um mês atrás ela tinha feito essas perguntas e eu tinha respondido aquilo que estava no papel. Ok, mas ela sugeriu, vamos lá. Chegando lá na parte do neuropediatra, ela chegou, entendeu, falou, o neuropediatra olhou para o Gabriel, viu ele andando pela sala, leu o relatório, em 10, 15 minutos no máximo, a gente recebeu o diagnóstico de autismo. Naquela hora, um buraco se abriu embaixo da gente, porque a gente não entendia o que estava acontecendo, porque na nossa cabeça o autismo era o que a gente via na televisão até então, isso lá para 2010, 2011, que a gente falou, o autismo a gente sempre vê os casos muito severos, né? Então a gente falou, não é possível, não é meu filho. Na ocasião eu falei, vou processar essa médica, ela não sabe o que está falando, ela não sabe o que ela está dizendo, quem é ela? Eu vivo com meu filho todo dia e tem uma doutora aí que 10 minutos vem dizer que ele é autista. O que é isso? Mas no meio do caminho a gente, e aí a gente passa por todo aquele processo de novo. Hoje eu tenho a compreensão que a gente passou por um processo de luto, por um filho, da expectativa gerada de um filho. Então a gente gerou toda uma expectativa em um filho e a partir daquele diagnóstico a gente entrou nesse processo de luto porque a gente já não saberia se amanhã ele conseguiria dizer o próprio nome, se ele conseguiria ter autonomia e independência. Mas durante esse processo todo ele iniciou nas terapias e as terapias começaram, isso lá para 2012 mais ou menos, e a gente, não se falava tanto em especialidades, em aba, nessa coisa toda, e começou as terapias com uma fonoaudióloga que cuidava de qualquer pessoa, sem nenhuma especialidade específica, uma generalista, digamos assim. E mas nada de desenvolver, até que em um determinado momento a gente encontrou uma fonoaudióloga especializada em autistas, que por coincidência era uma amiga de infância da minha esposa. E elas faziam anos que não se falavam, e pelas redes sociais minha esposa viu que ela trabalhava numa ONG para autistas, resolveu dar um oi dizendo que tinha um filho autista, e ela passou a ser a terapeuta do meu filho. E a gente perguntou, porque a minha filha ainda não falava, e a gente, então ele não fala, não se comunica, e um dia ele virá a falar, um dia ele vai falar com a gente. Ela respondeu com toda a sinceridade do mundo pra gente, falou, não sei. E essa não é uma resposta que a gente espera do médico. Do médico a gente espera certeza, a gente espera um caminho, não sei. Mas logo em seguida ela veio com a continuação e falou, mas o fato dele não falar não significa que ele não possa se comunicar. Foi aí que a gente começou a entender que a comunicação vai muito além da oralização, da verbalização. E foi tentando dar voz ao Gabriel que nasceu uma Traquinha, que é um aplicativo de comunicação alternativa para ajudar autistas a transmitirem suas emoções, desejos e necessidades. O funcionamento é feito através de figuras,
e que, ao serem clicados, transmite por voz o que eles desejam, como, por exemplo, aquele bom dia. Opa! Eu acho que eu fiz bobagem aqui. Eu não sei como volta. Mas tudo bem. Não, tudo bem, não tem problema. Então, ali tinha um vídeo do meu filho transmitindo pelo aplicativo que ele queria comer batata frita. Então ele consegue, e meu filho é bom de garfo, então ele adora comer, é a parte que ele mais usa desse aplicativo, né? E a comunicação assistiva... Opa, obrigado. Deixa eu tentar fazer com calma para ver se eu faço bobagem. Não consegui. Não consigo mesmo. Não consigo dar play. Mas tudo bem. Durante esse processo todo, então, de aprendizado, de comunicação, a gente entendeu que vai muito além disso. Então, apesar de eu como pai, da minha esposa, mãe, a gente consegue fazer a leitura corporal do nosso filho. A gente entende quando ele quer fazer o número 2, por exemplo, só de olhar. Eu ouvi o áudio por aí, achei que estava na tela. Aí nesse momento a gente, o Matraquinha desenvolveu, ele nasceu, a gente começou e criou um aplicativo para nos ajudar em casa e para que a comunicação alternativa estivesse sempre próximo do Gabriel, estivesse sempre perto dele. Então a gente lançou esse aplicativo e em determinado momento ele acabou viralizando. Essa hora? Então ele continua usando para comer. Ele usa demais, né? Mas ele tem seletividade alimentar para pizza, para hambúrguer, para batata frita, para doce e para sorvete. Então essa seletividade alimentar que ele tem, mas brincadeiras à parte, ele não tem seletividade alimentar, mas ele tem um distúrbio alimentar e ele não tem saciedade. Então a gente acaba sendo o estômago dele. Então a gente que tem que controlar a quantidade que ele ingere, porque senão já aconteceu em alguns cenários de voltar. Porque a família no início não entende, como a doutora disse, a família tem que estar muito junto. E a família não entendia quando a gente dizia que ele tinha que dar uma pausa, ele não podia mais comer naquele horário, até uma vez que numa festa do ambiente mais controlado, minha esposa e eu falamos, ok, deixa eles fazerem o que quiserem. Porque olha, o Gabriel principalmente, né? A família, o menino está com fome, o menino está com fome. O menino tem fome dormindo. E aí ele chega e tá, então foi. No meio da festa ele devolveu tudo e queria continuar comendo mais. E a gente falou, isso que acontece, gente. Por isso a gente não é chato. Tem um motivo da gente dizer que já para ele já deu. E aí tá aí tudo bem. E a comunicação alternativa trouxe pra gente também a possibilidade da gente conseguir sair com mais tranquilidade. Então, a partir da comunicação alternativa, a gente consegue ir na padaria tomar um lanche. Meu filho está aqui atrás, ele está ali no fundo. A gente consegue sair com ele, a gente consegue viajar, consegue entrar num ônibus de viagem, num avião, ir num parque, num museu, porque ele consegue agora se comunicar. E a falta de comunicação, no caso dele, ele se agride, ele se morde, ele pode se bater. Ele tem 16 anos, mas já está praticamente maior que eu, é mais forte que eu. E ele pode ser muito complicado e muito perigoso, não pode? Eu sabia, viu? E a partir do momento que ele consegue dizer alguma coisa, então isso reduz as crises dele. Ele se faz entender com mais facilidade. E a gente sempre diz também que essa parte de comunicação, apesar de ser um aplicativo, hoje na comunicação assistiva, né, na comunicação alternativa assistiva, ele tem de baixa tecnologia e alta tecnologia. E agora eu não vou ser muito técnico porque eu quero contar mais na prática como acontece, mas a baixa tecnologia seria, por exemplo, a comunicação através de papel. Então, no nosso caso aqui, por exemplo, tem um livro, e a gente diz que livro bom é livro usado. É livro com orelha, é livro rasgado, é livro torto, porque é livro usado. E dentro desse livro, ele tem as figuras de comunicação que qualquer criança da primeira infância, as necessidades mais básicas para que eles possam viver com dignidade, estejam aqui. Como a doutora anterior também, da parte odontológica, por exemplo, aqui tem um passo a passo para ajudar ele a escovar os dentes, para ele ter essa previsibilidade. Aqui dentro, a gente tem figuras aqui de emoções, de alimentos também. Então, nessa parte toda aqui, a gente consegue simplesmente que ele aponte e transmita para a gente, mesmo sem ter ali
aqui a partir de alimentos, por exemplo. Então ele só aponta para a gente. Então, isso daqui é um sistema de comunicação alternativa de baixa tecnologia. Você consegue produzir isso em casa recortando, de repente, figuras aí de revistas, de jornais, ou pegar em páginas de internet, imprimir. Você tem várias formas de se criar essa comunicação alternativa de baixa tecnologia e que atende nesse primeiro momento. A de alta tecnologia, aí a gente vai para dispositivos eletrônicos. Então, no caso do Matraquinha, que é um aplicativo. Então, ele tem tablet e aparelhos celulares. Aí sim, através de tecnologias, a gente consegue ter relatório de acompanhamento, a gente consegue fazer com que, além das figuras que já tem no aplicativo, que hoje o Matraquinha tem 250 ilustrações, desenhos próprios, para as crianças poderem se comunicar, você também tem uma seção para as fotos reais, porque dependendo da idade da criança ou da familiaridade que a criança tem, às vezes é necessário que ela tenha foto real de um copo de água, de uma fruta, de um ambiente, de um carro. Para outros, o desenho funciona. E ainda assim, na tecnologia, de alta tecnologia, você ainda tem a possibilidade de tirar foto dos ambientes que aquela criança mais frequenta, dos amigos da escola, dos professores, dos terapeutas. Até de viagens, se você programar, você já consegue pegar fotos antes e cadastrar. Então, a partir de toda essa comunicação, realmente ele vai trazer muito mais tranquilidade para todas essas crianças. E o importante também é que dentro dessa parte de comunicação alternativa, você tenha algo em uma figura, porque no caso do meu filho do autismo, eu estou falando do autismo especificamente, tem questões, quando ele entra em crise, ele precisa se regular. E tem alguns objetos que ajudam ele a se regular. Então vai ter, de repente, um mordedor, aqueles infantis. Tem crianças que conseguem se regular com um abraço, elas precisam sair. E essa figura, e esse objeto, ou esse tipo de gesto que consegue reduzir essas crises, ela precisa estar nessa tecnologia de comunicação com vocês. Seja de baixa ou de alta tecnologia. Ela tem que estar em papel ou na parte digital, para que você consiga rapidamente, quando a sua criança entender esse movimento, já conseguir apresentar e dizer o que ela está precisando. Para já poder se regular antes de entrar numa crise, porque depois que entra numa crise é muito mais complicado, é muito mais difícil. A gente já teve casos, por exemplo, de no shopping, o meu filho entrou em crise, ficou no chão, veio até corpo de bombeiro para entender o que estava acontecendo. E nisso as pessoas também, elas estranham, elas acabam olhando, ele tem essa compreensão, e aí entra em looping, porque ele vai ficando mais nervoso, e aí ele não sai da crise, todo mundo olhando mais. Então, o quanto que a gente conseguir evitar isso, é melhor para ele fisicamente, mentalmente. Então, a gente tem todas essas questões envolvidas com a comunicação alternativa. E chegando aqui, mais próximo aqui do nosso final aqui, porque eu sei que vocês ali devem estar com fome, com tudo. Então a comunicação alternativa vem, meu filho está ali, ele hoje está mais, um dia mais tranquilo, mais quietinho, ele gosta de viajar, ele adora viajar na verdade, né? Então quem não gosta? É quem não gosta. Então ele está super tranquilo aqui, a gente está no dia bom. E lá atrás chegou, meu filho não fala, né? E chegou lá atrás, eu lembro que a primeira vez de viagem de avião com ele, a gente falou, nossa, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai viajar de avião com ele? E ok, na ocasião ele pequenininho, não sei se para quem tem crianças aqui, ou se já conheceram o desenho do Caillou. Tinha um desenho na época de infância dele, o Caillou. Apesar de não falar, ele solta, papai, mamãe, pizza ele solta, bonitinho, batata frita ele solta também, a seletividade limitada que ele tem. E aí o avião decolou, tinha aquelas telas na frente do encosto, e ele foi assistir o desenho do Caillou. Aí quando o avião decolou, ele começou, cai, 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 cai. E a gente, não, filho, tá tudo bem, é o desenho. E ele cai, 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 cai. E a gente, não, filho, nada vai cair, tá tudo certo. A gente começou a olhar para os lados assim, tinha até ateu se benzendo, porque estava achando que o negócio ia cair, porque era uma criança dizendo, parece que ela tem alguma coisa além, né? Falou, não, o menininho está prevendo que vai cair, felizmente está todo mundo aqui. Foi só um susto que a gente passou. E em outra oportunidade a gente foi num parque andar de bicicleta, e ele chegou ali pra gente e falou, eu fui levar ele para andar de bicicleta, e como todo pai, eu levei a bicicleta com pneu murcho, eu esqueci de ver isso. Chegando lá, a gente encontrou, graças a Deus, tinha um quiosque que consertava bicicletas. Olha lá, a outra Matraquinha. E aí a gente chegando lá, eu falei, você tem como verificar para mim e tal? Aí ele foi, fez um reparo, e aí eu perguntei para ele quanto que era, ele falou, dá um cafezinho,
Eu nunca entendi muito bem esse cafezinho, porque é uns 5 reais, 10 reais, 15, né? Mas tudo bem, deu um pouquinho lá para ele. É 20 reais, se fosse no aeroporto, esse cafezinho teria saído caro. E nesse mesmo período, a minha cunhada ela estava grávida. E sempre quando a gente se despedia da família, ele dava um beijinho na barriga dela e dava tchau para a priminha que estava para nascer. E o moço que arrumou a nossa bicicleta, ele tinha aquela barriguinha de chope, assim, sabe? Ele não fala, eu estava tranquilo. Aí depois que ele fez todo o reparo, eu agradeci, dei um cafezinho, aí o Gabriel super feliz que andava de bicicleta. Ele chegou perto do moço, o moço viu, ele abraçou o moço, deu um beijinho na barriguinha dele, aí ele falou, neném. Obrigado, gente.